Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais, estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos, estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim. Estamos em parceria com a Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$18 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame pelo WhatsApp 549 9120 2430 e peça já o seu. E também junto conosco a Uniprime Sul. Aqui a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Uniprime Sul. Bom, nós vamos falar sobre música hoje e mais especificamente sobre a Orquestra de Concertos de Erechim. E para tanto nós estamos recebendo aqui com muito prazer a senhora Cirlei Carlesso, que é vice-presidente da Orquestra de Concertos de Erechim, e também o Bernardo Kringres, que é o maestro da orquestra. Nós agradecemos a ambos por se fazerem presentes aqui nos estúdios da emissora. E vamos começar com a senhora Cirlei, né, que foi presidente durante um bom tempo, ela pode historiar um pouquinho a respeito disso, e agora é vice-presidente. Cirlei, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite. Então, uma boa noite, muito obrigado pelo convite hoje. Esse é um canal muito importante para a gente divulgar aquilo que a gente faz de cultura nessa cidade. E, sim, estou envolvida há bastante tempo com a orquestra, um envolvimento que já chega a uns 20 anos, mais ou menos, mas diretamente à frente da orquestra são 2 gestões, né, como presidente, e agora estou como vice. Então, quando a gente abraça uma causa, a gente tem que continuar, porque é uma vocação que tem o olhar cultural. Sim. Essa troca de gestão aconteceu quando? Eu acho que é recente, né? Sim, aconteceu agora, este ano, né? Então, a posse foi há poucos dias. Quem assumiu agora é o doutor Abrão Safro. Sim. Então, é uma pessoa conhecida na cidade porque ele atua em vários grupos, é a pessoa que tem um perfil para conduzir a orquestra. Então, assim, estamos muito felizes porque agora
como se diz assim, ele vai poder desenvolver tudo aquilo que nós preparamos para esse momento. Ok. O maestro Bernardo Kringrins, né? Ele, enfim, também está aqui junto conosco e eu também quero saudá-lo. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. Muito obrigado, satisfação estar aqui presente, saudar os telespectadores, muito obrigado. Maestro, então, o senhor começa a atuar na orquestra a partir dessa gestão ou já tem um passado ligado a... Eu tenho já um passado como maestro, né, junto aqui à orquestra, então desde 2022, né, eu já venho desenvolvendo atividades aqui com a orquestra, né, um período pós-pandêmico, onde a gente desenvolveu já um projeto, né, daí estamos no interregno agora entre projetos, e agora estamos reiniciando um novo projeto, que é um grande projeto também de 75 anos. Mas eu tenho uma história anterior ainda com a orquestra, antes de ser maestro, como aluno, como aprendiz, né? Alguém que usufruiu dessa estrutura e dessa história da Orquestra de Concertos de Erechim para me formar, para me aperfeiçoar. Bom, vamos dar uma historiada um pouquinho sobre quem é o Bernardo, de onde o Bernardo vem, o que ele fazia, como é que ele ingressou no mundo da música. Olha, é uma história longeva, apesar de não parecer, sim, mas eu sou natural da Serra, né? Eu sou de Nova Petrópolis, mas muito pequeno eu vim aqui então para... cresci em Getúlio Vargas, né? Onde meu pai trabalhava no Banco do Brasil, que depois ele atuou também aqui na Central em Erechim, e eu cresci aqui na região e vim aqui para Erechim, né? Cantava no Juvenil, né, que tinha o Zé Luiz da Silva, que era um maestro de vários grupos aqui da região, ele regia o coro aqui de Erechim e também o Juvenil de Getúlio Vargas. Assim eu iniciei o meu processo de formação junto com outras atividades musicais e aí eu vim para Erechim para ter uma base mais sólida, mais fundamentada na minha aprendizagem musical, que foi aqui na Orquestra de Concertos de Erechim, e o meu instrumento foi o violino. Né? Na época nós tínhamos o maestro Aldo Rassi, né, que ele dava os instrumentos, vinham professores também de Curitiba, especialistas em cada um dos instrumentos, e eu tive todo esse embasamento técnico e teórico musical, né, que foi fundamental para depois, quando tive ali 18, 19 anos, né, me oportunizou ir para Porto Alegre, né, e fazer uma graduação, né, específica na área de regência na Universidade Federal. Então, atribuo a essa experiência, a essa minha formação aqui em Erechim, com a Orquestra de Concertos, essa oportunidade de ir e passar, né, e fazer um curso de excelência que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas na condição de maestro, o senhor está há quanto tempo? Pois é, essa experiência como maestro remonta um pouco até a minha adolescência, né? Para mim marcou muito um período, né, junto ao Juvenil de Getúlio Vargas, que eu era o líder dos naipes, né, dos naipes dos tenores, e o maestro Zé Luiz, então, ele tinha muitas viagens com os grupos, inclusive ele teve uma viagem, foi na viagem da Europa, que o Coral Municipal aqui de Erechim fez, e nós tínhamos uma apresentação muito importante em Getúlio Vargas, a pedido da prefeitura, um evento da prefeitura lá municipal, e o coral foi, então, convidado ou convocado para se apresentar, mas estaríamos sem a presença do maestro. Né? Então, o Zé Luiz, naquele momento, disse: Bernardo, nessa apresentação você vai reger. Então, ali eu iniciei até o meu entendimento como maestro, né? Foi minha primeira experiência, né? Conduzindo o grupo musical. Então, foi substituindo, né? Aquela foi a primeira experiência, mas em outras oportunidades também, então, eu regi o grupo, né? Substituindo o maestro. E aqui também na Orquestra de Concertos de Erechim eu tive alguns momentos, né, junto com o Aldo, onde eu estava como assistente, substituindo ali alguns ensaios, algumas aulas eu auxiliava e ajudava, né, nesse processo. E então essas foram minhas primeiras atividades, e logo também na sequência eu fui convidado aqui em Erechim, depois em Getúlio Vargas, a assumir alguns grupos vocais. Né? Então eu assumi e aí fui então para Porto Alegre para fazer o curso de graduação em regência, né? Focado nessa atividade da regência. Em paralelo eu fiz violino então no Conservatório da Ospala, né? No Conservatório Pablo Comlos. E aí segui, assumi grupos, né, em Porto Alegre.
E daí fiz mestrado, né, fiz doutorado, e paralelo a isso, então, eu fui, além de reger grupos vocais, né, coros, desde 2011 eu trabalho, né, eu rejo com a Orquestra Sinfônica de Gramado, né, então a nossa estreia, né, foi o Natal Luz de Gramado de 2011, e desde lá a gente faz, né, a orquestra, todas as aberturas, entre outros concertos do Natal Luz, todas as aberturas do Festival de Cinema de Gramado, né, desde 2012, entre vários outros eventos que tem do município, né, e região. Com a orquestra lá de Gramado. Isso, com a Orquestra Sinfônica de Gramado. Estamos dentro desse projeto que nós estamos iniciando, inclusive, com uma proposta de um desses concertos dos 75 anos, né, ser na próxima abertura, que eu sou um dos coordenadores lá do Festival Internacional Gramado in Concert, que é um festival internacional de música, um dos mais relevantes, né, já tem se tornado um dos mais relevantes aqui do país, onde vem alunos aí de dezenas de países, de praticamente todas as regiões aí do mundo, dos continentes, e professores de vários lugares do mundo, né? E nós estamos com uma proposta de levar a Orquestra de Concertos de Erechim para fazer um dos concertos artísticos, né, do próxima edição do Gramado in Concert. Então, se a gente conseguir ampliar o escopo do projeto, como está previsto, né, que depende um pouco mais da captação que está prevista, nós estaremos fazendo esse concerto com a Orquestra de Erechim do Gramado in Concert em início de 2026. Muito bem, acho que é uma experiência muito interessante, né? Bom, Cirlei, eu gostaria de dar uma historiada, assim, contar um pouco da história da Orquestra de Concertos de Erechim. Eu sei que tem um evento agora nos próximos dias aí, né? Mas a gente pode aprofundá-lo mais no segundo bloco. Mas como é que ela começou? Quem é que deu esse... Então, a história da Orquestra de Concertos de Erechim é maravilhosa. É algo que vem ali depois da Segunda Guerra, onde as pessoas fugiram praticamente da Europa, né? E aí vieram para essa região, onde já tinha aqui imigrantes alemães, tem poloneses, tem judaicos. Então, assim, e aqui, chegando, eles se reuniram e fundaram ali uma orquestra, porque havia muitos músicos. Inclusive, esses que vieram da Europa, eles trouxeram seus instrumentos. Um período assim que, eu digo, hoje o que é que você levaria se você saísse do seu país? Talvez levasse o celular. O que eles tinham de mais importante era o seu instrumento, era o que eles sabiam fazer de melhor. Então, assim, aqui se encontrando com Schubert, ele reuniu e fundou essa orquestra. Isso em 10 de junho de 1950. Aí se seguiu, não é? Como a primeira do estado do Rio Grande do Sul, uma das principais orquestras do Brasil, que subsistem ainda a todo esse período, todas as transformações desses 70 anos, não é? Então, assim, ela é de grande importância, sim. Por isso que a gente busca sempre ter pessoas capacitadas, quanto professores e principalmente como maestro, que é uma das razões de estar aqui o nosso maestro Bernardo Grings. Então, nós temos um futuro brilhante, porque são poucas as orquestras que têm uma escola que proporcionam a quem quiser aprender um instrumento, para que possamos ter sempre músicos, um substituindo o outro, porque há momentos em que o músico precisa sair por causa de estudo, por causa de trabalho, mas tendo um outro para substituir, a orquestra nunca para. Então, isso é muito importante, essa característica. E além disso, nós somos uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como artística e cultural, né?
Então, assim, isso é muito importante para nós. É por toda essa história que a gente faz o possível e o impossível para que ela, assim, continue e continue entre as principais do Brasil, mesmo que neste momento seja pouco divulgada. Como é que foi depois dessa geração de ouro, dá para se chamar assim, né? Porque são nomes... Aqui existem os familiares, enfim, né? Como é que foi substituir esses nomes depois ao longo do tempo? Então, na realidade, o último dos fundadores foi o nosso violinista Kamenev. Este foi o último dos fundadores. Porém, os descendentes, quem se manteve dentro da orquestra como descendente dos fundadores é o seu Kreische, né? César Kreische, e também o professor Krieger, Rudolf Krieger, que a sua filha já é a 4ª geração. Então, assim, nem todos os fundadores... eles continuaram, as suas descendências continuaram na orquestra, mas estes continuaram. Então, são 2 famílias que ainda estão na orquestra. E a gente espera, sim, que desses alunos todos continuem como os demais músicos que foram gerados aqui. Erechim tem muito músico bom, muita gente boa que foi formada ali dentro da OSCE, que entraram ali como criança, como é o caso do nosso maestro, como é o caso de muitos músicos que estão atuando aqui. Alguns estão conosco na OSCE e outros estão em outros grupos aqui, mas todos eles passaram pela OSCE em algum momento. Vocês podem interagir entre os dois, inclusive, pela leitura facial, aí eu senti que o maestro gostaria de entrar no assunto. Eu acho que essa temática dessa história, os 75 anos, eu acho que a gente pode fazer alguns paralelos, né? Que esses 75 anos, primeira coisa, poucas instituições e orquestras no Brasil têm essa história, essa longevidade e essa continuidade. Isso é raro, né, no nosso meio, e não estamos falando só do Estado, nós estamos falando do país. São poucos grupos que conseguem resistir, sobreviver, né, e manter suas atividades por tanto tempo. E a Orquestra de Concertos de Erechim, ela, tanto quanto a OSPA, né, elas têm um início muito similar. Também foram muitos imigrantes europeus, né, imigrantes brasileiros, que vinham de práticas, né, de orquestra. Muitos tocavam, inclusive aqui em Erechim, tínhamos que tocavam em orquestra Filarmônica de Berlim, de Viena, Tchecoslováquia. E a OSPA também tem um pouco dessa história, iniciou desse movimento, o encontro dessas pessoas aqui no Brasil, que foram se reunindo. Aqui nós tivemos o personagem que foi o Frederico Schubert, né? E em Porto Alegre foi o Pablo Komlos, né? Então foram personalidades que aglutinaram, agregaram essas pessoas, né? E conduziram esse trabalho. A OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, então ela com o tempo, algumas décadas depois, né, um tempo depois, ela foi encampada pelo Estado, né? Então os músicos, eles são estatutários, são funcionários públicos, né? E o Estado então que mantém a orquestra. E a Orquestra de Concertos de Erechim, então, ela se mantém como uma associação privada sem fins lucrativos, ou seja, todo o trabalho, tudo o que é arrecadado, o fim tem o seu foco na atividade cultural, na atividade artística, né? E acho que essas são os grandes focos do trabalho, que é a formação da sociedade, né? A formação cultural e educacional da comunidade aqui de Erechim e região, né? Porque a gente abarca, eu sou uma prova em relação de que não é de Erechim, porque acaba centralizando, né, muitas pessoas aqui das cidades vizinhas que usufruem e aproveitam esse trabalho da orquestra e também a parte artística. Então, gostaria de enfatizar realmente essa história, né, longeva e que chega a ser anterior que a própria OSPA, né?
Sim, anterior à própria OSPA. Isso eu não sabia disso, né? Acho que muitas pessoas, a maioria acho que não sabe disso, né? Até agora, né? E aonde é que a orquestra ela tem os seus ensaios? É ali no Belas Artes? No Centro Cultural 25 de Julho. No Centro Cultural 25. Exato. A gente lembra que o Centro Cultural existe porque ele foi uma doação do terreno da Sociedade Germânica, que é quem reunia os músicos. Então, chegou um momento que eles doaram para o município para que fosse construído ali alguma coisa cultural, alguma casa que pudesse abrigar a cultura erechinense e que tivesse um espaço para abrigar a orquestra, porque daí, a partir daí não tinha onde guardar os instrumentos, onde se reunir para ensaios, não é? Então, assim, por isso existe o Centro Cultural e por isso a orquestra utiliza as 2 salas superiores lá no fundo. Então, a administração do Centro Cultural é do município, mas nós estamos ali acolhidos pela Sociedade Germânica. Então, é por isso que a gente está lá e assim, para nós é muito importante estar, porque temos um palco para ensaios, um espaço que é necessário que seja grande e tem toda a adequação. Nós temos um centro cultural importante no estado, não é? Agora, então, recentemente remodelado e está tudo maravilhoso. Então, a gente tem o espaço para poder desenvolver a nossa orquestra. Os nossos ensaios são todas as segundas-feiras à noite no palco. Todas as segundas-feiras, não tem... A gente fixa a data porque depois, nos outros dias, o município, a Secretaria de Cultura utiliza como bem lhe prover, porque não é nossa sede própria, não é? Nós utilizamos o palco. O que nós temos são as 2 salas superiores, onde a gente guarda ali todos os instrumentos, que não são poucos, né? Temos, assim, muitos instrumentos novos, muita coisa importante, porque a gente precisa preservar o passado, mas também evoluir, no sentido de ter instrumentos suficientes para que o maestro possa ali ter liberdade de escolher o seu repertório. Há repertórios que precisam instrumento tal, outro tal. Então, assim, temos tudo isso. Nesse sentido, a orquestra está muito bem servida. E quem sabe, num futuro próximo, possamos ter ali uma sede própria. Mas, neste momento, ali aqui é a nossa sede. O 25 de julho, então, ele é usado, digamos, em datas que não há espetáculo, pode haver outros espetáculos, enfim, né? E há outros, né? Mas ele é usado fundamentalmente para abrigar, então, a Orquestra de Concertos de Erechim, para os seus ensaios. As 2 salas superiores lá no fundo são aquelas, sim. E o restante não, né? Então, eventualmente, se a gente tiver, nos dias que nós temos concertos, sim, se utiliza ali, como qualquer outro grupo pode utilizar todo o teatro, né? Mas, assim, como se diz, não somos impedimento para nenhuma outra atividade cultural, né? Sem dúvida. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a Cirlei Carleso, que é vice-presidente da Orquestra de Concertos de Erechim, e o Bernardo Kringrins, que é o maestro. Estamos aqui, o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim e também da Uniprime Sul. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar
e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta, recebendo prazerosamente hoje aqui a Cirlei Carleso, vice-presidente da Orquestra de Concertos de Erechim, e o Bernardo Kringrins, que é o maestro já há um bom tempo. Nós estamos aqui em nome da Uniprime Sul e também da Unimed Erechim. Bom, eu queria voltar um pouquinho à questão de quem é que mantém, como é que essa orquestra se mantém se ela começou há 75 anos, antes da orquestra da OSPA, né? E está aí, ininterruptamente, nesse período todo, de onde vêm os recursos para mantê-la, porque a gente sabe que não é fácil. Pode ficar à vontade. No início, desde a fundação, quem mantinha o maestro era a prefeitura. Então, isso foi por longos anos. Inclusive, quando esteve aqui o Aldo Rassi, ainda era assim. E a contrapartida, nesse sentido, era dar aulas para alunos novos, nas escolas, ou as escolas vinham até a sede da OSCE ali. Depois, a gente passou a depender somente das leis de incentivo, né? Lei Rouanet, da LIC, enfim, isso é isso que mantém. E os patrocinadores. O que é fundamental para a OSCE são os patrocinadores. São as empresas de Erechim que vêm mantendo a nossa orquestra todo esse tempo. Então, nós dependemos disso. Estamos agora com um projeto ainda em captação, já iniciando essas atividades, mas ele continua em captação, porque nós precisamos concluir a captação para poder concluir depois este projeto, não é? E dependemos disso. Temos, sim, muitos patrocinadores. Olha, o município tem sido, assim, generoso conosco. As empresas, elas estão conhecendo melhor a orquestra e sim vendo o que a orquestra pode dar de retorno para essas empresas. Por exemplo, agora vamos abrir as inscrições, já por esses dias, e há uma prioridade, sim, para o pessoal das empresas, para que os seus colaboradores possam ali
vir fazer um curso de música, que eles possam aprender um instrumento, que os seus filhos possam vir para a OSCE e frequentar, como nós já temos de algumas empresas, sim, os alunos frequentando. Então, isso é importante para a empresa. E a empresa pode utilizar para o seu marketing tudo aquilo que ela oferece para a OSCE. Ela poderá ter essas imagens como um retorno, como assim mostrar, olha, nós patrocinamos, nós temos os nossos colaboradores usufruindo. O senhor faz questão de citar os colaboradores, os patrocinadores, enfim, nós que mantêm a orquestra? Com certeza. Acho que é importante, né, esse apoio dessas empresas, que estão, né, oportunizando o desenvolvimento desses projetos. Então, esse projeto atual, né, que nós estamos desenvolvendo, ele já está em ação, as inscrições já estão abertas, né, nas redes, né, do Instagram, Facebook, da Orquestra de Concertos de Erechim. Então, nós temos já o formulário disponível para interessados, né, em se inscrever nas atividades, que nós temos tanto as atividades vocais, né, para quem não tem experiência nenhuma, ou para quem tem mais experiência, né, então nós temos 2 grupos, né, para quem quer iniciar, aprender, desenvolver alguma atividade, como quem já tem experiência para ser desafiado e se aperfeiçoar tecnicamente no canto. E também nós temos, então, os instrumentos, né, as aulas, as oficinas de instrumentos, os instrumentos orquestrais, né, que é o nosso foco do trabalho instrumental. Nós tínhamos planejado no projeto uma gama maior de instrumentos, mas como a gente está aquém na captação, a gente está em torno de 40%, 50% da captação, nós vamos iniciar com alguns só instrumentos. Então, nós vamos ter aulas de violinos, né, de violino, para quem tem interesse, de viola de arco, né, um instrumento orquestral, o violoncelo e contrabaixo. Então, nós, por enquanto, vamos restringir esses instrumentos que são dos naipes das cordas, além de atividades, né, de teoria musical. E nós temos atuais patrocinadores, que eu faço questão aqui de enfatizar, né, que é quem está oportunizando nós iniciarmos esse trabalho, né, via lei de incentivo, então, federal, onde o aporte de até 4% do imposto devido por essas empresas, ela pode ser deduzido 100%, ou seja, todo o valor aportado, até 4% do imposto devido, todo ele pode ser deduzido de imposto de renda. Ou seja, ao invés de destinar como imposto, né, para Brasília, esse dinheiro fica diretamente aqui no município, circulando, movimentando, seja rede hoteleira, restaurantes, professores. Inclusive, nós temos um professor que já está atuando, que ele iniciou na Orquestra de Concertos de Erechim como aluno desde os 3 anos de idade. Inclusive, esse aluno, né, que professor agora, que é o Thiago Voicolesco, ele foi o grande campeão do Enarte como o melhor instrumentista, né, no violino, e ele então está conosco aqui no projeto e foi cria, né, aqui do nosso projeto. Então, nós temos, entre as empresas, nós temos a Cavalete, né, a Cavalete Cadeiras Profissionais, que é uma empresa que há vários anos, todo o projeto, a Cavalete tem nos apoiado, né, tem aportado recurso, né, e aproveitado também as invenções e tem apoiado sempre muito. A Pecim, Balas Pecim de doce, também nos tem apoiado. Plax Metal é uma das nossas patrocinadoras. A Cercena, também já alguns projetos vem trabalhando conosco nos projetos. A cooperativa, a Central Aurora Alimentos, a Triel Indústria de Equipamentos Rodoviários, a Inovamed Hospitalar, Perfilados de Aço Limitada, e também temos uma apoiadora, que é o restaurante Boa Vista, né, que ele nos dá através de serviço, né, ou seja, através de alimentação, como permuta. Como é que se faz, então, vamos objetivar mais, como é que se faz para os novos interessados? Até quando vão as inscrições? Qual é o público? Há um limitador de idade ou como é que é? Objetivamente. Nós não temos limite, né, de idade. Claro que para iniciar de criança, então mais ou menos ali na fase de alfabetização a partir dos 6, 7 anos, né, menos então ainda não temos, né, essa disponibilidade, e o limite de idade
Não há, ou seja, o para frente é apenas a possibilidade e o desejo de participar. Até quando vão as inscrições? As inscrições não têm um prazo, mas nós temos limite de vagas, né? Então, atividades corais depende do nosso espaço e das turmas, que nós estamos no processo de definir os professores, e daí nós vamos ter vagas de acordo com o espaço e as vagas nas turmas. As aulas são, como é que elas são ministradas? De manhã, de tarde, de noite, uma vez por semana, como é que é? Ainda está em definição agora junto com os professores, né, que nós estamos contratando, mas no momento são mais de tarde, de tardezinha, né, e de noite. Sim. O senhor disse que tem 50% de vagas ainda em aberto? Não, o 50% é da captação do patrocínio do projeto, desculpa, que é possível aportes. Sim. As aulas são lá no 25 de julho? Sim, no Centro Cultural. Lá no Centro Cultural, 25 de julho. Vocês recebem, obviamente, alunos não só de Erechim, interessados, digamos. Exatamente. Então, temos, inclusive, pessoas que estão em vários lugares aí do Brasil e que tem pessoas de Áurea, de Getúlio, de Estação, e que estão, enfim... Essas aulas são, para frequentar, tem que se pagar ou como é que funciona? Não, são gratuitas, não há custo nenhum, inclusive a presidente Sirlei comentou antes sobre grande quantidade de instrumentos que nós temos na orquestra, e esses instrumentos são para os alunos que estão destacando, estão com comprometimento dentro da proposta pedagógica, eles recebem esse instrumento como permuta, né, um termo de cuidado, né, e de trabalho com esse instrumento. Pode levar para casa? E ele pode levar para casa para auxiliar, para aperfeiçoar o seu estudo. Normalmente, digamos assim, aprender um violino, partindo do zero, assim, eu sei que cada caso é um caso, assim, quanto tempo leva, digamos? Realmente é muito relativo em relação a cada aluno, mas justamente a proposta desde a primeira aula o aluno sai tocando. Algo ele sai tocando. Então ele começa a aprender elementos rítmicos, só que a proposta pedagógica são sempre metodologias ativas, onde ele não vai só teorizar sobre o trabalho, ele vai praticar. Então, desde a primeira aula, ele vai sair tocando, ele vai chegar em casa e vai poder já treinar alguns elementos rítmicos e musicais. Por que há esse interesse em captar novos alunos agora? Digamos, isso é uma coisa de rotina ou isso acontece de tempos em tempos? De tempos em tempos, nós estamos já atrasados, né? O objetivo é sempre no início do ano. Um pouco. Exatamente. Então, sempre nós temos a renovação, né? E nós tivemos um período que estávamos sem projeto. Consequentemente, nós estávamos sem os professores. E agora, com esse início do projeto, então nós estamos trazendo professores qualificados, formados, né? E que podem trazer uma qualificação, então, para o processo formativo. Esses professores vêm de fora ou... Alguns são aqui e alguns a gente ainda está em contato, né? Que nem todos os professores nós temos aqui formados, com formação aqui no município, então nós estamos em contato aí, seja da região ou em alguns casos também de Porto Alegre. Membros da orquestra hoje podem dar aula? Ou... Membros da orquestra já dão aula. Sim, nós temos o próprio professor Krieger, que está dando aula, o professor Tiago, que é o nosso espala da orquestra, ele também já está ministrando aulas, então essas aulas já estão ocorrendo com membros da orquestra. Quem vai participar da orquestra, ele recebe alguma coisa, digamos, ele é remunerado, quem participa da orquestra, ou ele apenas exerce, digamos, um hobby, né? É visto como um hobby, vamos ser mais claro, ele participar de uma orquestra, é visto como um hobby ou é visto como digamos, é alguém profissional que recebe uma remuneração? Nós estamos justamente com uma proposta dentro do projeto de um processo de qualificação artística do projeto e da orquestra. E claro, isso envolve, eu diria que são as duas coisas, né? Uma orquestra profissional, óbvio que o foco é profissional. E nós estamos numa proposta de transição. Por exemplo, esse projeto já está prevendo para alunos intermediários que todo dia se esforçam, que apresentam resultado e que têm condições artísticas de já ingressar e auxiliar no trabalho da orquestra, de que esses alunos possam receber uma bolsa,
né? Pelo menos um auxílio que possa suprir o seu transporte, a sua alimentação. Então, dentro desse projeto, a gente está com essa proposta de remunerar, né, com bolsa, os alunos e os integrantes da orquestra. São valores simbólicos, mas que há esse estímulo a essa contrapartida. Silvia, eu recebi um convite sobre os 75 anos da orquestra. O que está previsto? Então, nós prevemos, sim, comemorar, né? Porque uma orquestra que chega aos 75 anos merece uma comemoração. Então, faremos ali um jantar sarau, né? Algo assim, diversificado, todos os gêneros musicais que tocamos na orquestra, porque não é somente música clássica, né? Isso eu gostaria de perguntar depois, a questão do repertório, mas enfim. Exato, então assim, vamos fazer sim esse jantar no Clube do Comércio, e a gente conta com a participação, né, de toda a sociedade erechinense, também dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, e será assim uma noite leve, alegre, para celebrar tudo aquilo que essa orquestra já fez e aquilo que esperamos ainda alcançar, né, no decorrer do tempo dessa orquestra. Quando é que vai ser e como participar? Será no dia 14 de junho e os ingressos estão conosco, é só ligar para o celular da OSSE, né? E aí estaremos ali disponibilizando. 14 de junho. De junho, daqui um mês. Ou seja, no dia 10 é a data da primeira ata de fundação da Orquestra de Concertos de Erechim, e o fim de semana seguinte, então, a gente está marcando com esse jantar sarau, onde teremos muita música também envolvida, para marcar realmente, próximo da data de fundação, o aniversário de 75 anos. Eu queria falar um pouquinho sobre o repertório, porque quando a gente ouve falar em orquestra, digamos, já bate aquele negócio, aquelas orquestras que a gente vê pela TV ou no cinema, ou enfim, ou aqui em Erechim mesmo, né, no passado e tal. Vocês têm conseguido sair desses clássicos mais ligados à orquestra e renovar esse repertório, ou como é que é? Com certeza há renovação. Mas o sair a gente não pretende, porque acho que a orquestra, ela justamente, ela tem essa gama muito grande do que pode fazer. Então acho que a gente tem essa função de também mostrar, né, o clássico, a história, tudo que existiu, mas precisamos sim renovar, trazer novos públicos e renovar repertório. Então a gente trabalha desde música gauchesca. Ontem, inclusive, um repertório que a gente trabalhou no ensaio, um tema do filme que a gente está retomando, que é vários temas dos filmes de James Bond. Então, o repertório e deve ser bastante variado, né, para contemplar diferentes públicos, né, e abranger e trabalhar essa questão da formação também do público. Eu me expressei mal, sair, não vai sair nunca, né, porque os clássicos são clássicos, né, então, mas ampliar esse, né, renovar, enfim, né, mas os clássicos vão tocar sempre, né. Queria saber o seguinte, claro que você já citou os nomes, né, mas nós tivemos colônias alemãs, principalmente, as outras colônias, vamos pegar os italianos na Serra ali, os alemães em Nova Petrópolis, lá, ali perto de Gramado, enfim, outras regiões, os poloneses. Por que exatamente em Erechim ou por que esses outros municípios vieram bem mais tarde, se é que tem orquestras hoje? Eu me refiro a Nova Petrópolis, a Caxias do Sul. Onde tem mais orquestras? Tem orquestra em Passo Fundo? Está tendo um projeto ali também, que está iniciando agora, né? Mas não temos orquestra constituída, sistematizada, né? São atividades mais pontuais. Onde mais o senhor vê algumas orquestras? Nós temos em Caxias do Sul, né? Nós temos a própria orquestra da Universidade de Caxias do Sul, que durou por muitos anos, acabou como o modelo que tinha, né? E retoma também como forma de projetos.
temos a Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, temos outras orquestras de sopros em outros municípios também, né? Campo Bom. Mas a nossa aqui, ela se deve principalmente aos nomes que Erechim teve a sorte de receber. Vieram residir aqui. Exato. Por já ter alguém já dessas etnias radicados aqui, então vieram para cá estes também. Sim. Então, há alguns lugares que, sim, tem orquestra como a nossa, mais clássica, mas em alguns outros lugares ficou mais na música popular, né, em grupos de música popular. E aqui em Erechim teve tudo isso. Nós temos um privilégio de ter todos os segmentos musicais aqui nessa cidade. E a gente vê os italianos, né, que vem aquela música popular da Itália, né, e também alguma coisa clássica junto. E principalmente esse grupo que se reuniu ali com o nosso primeiro maestro, que eles vieram de grandes orquestras. Os Krieger, eles vieram da Alemanha, ali da Filarmônica de Berlim, os Kreis, também da Áustria, né, daquelas grandes orquestras, formados inclusive em Praga, alguns, né, o Kamenev, que é um russo. Então, esse povo que veio com essa cultura se encontraram aqui no mesmo nível. Por isso que se formou uma orquestra do nível. Foi sorte, então. Foi, ou do destino. Então, né, alguns descendentes com ascendência judaica que também aportaram aqui, também com este conhecimento. Então, isso oportunizou a fundação dessa orquestra neste nível. É por isso que nós salientamos que orquestra como a nossa existem poucas no Brasil, muito poucas. E às vezes a nossa população, ela não lembra, não prestigia, talvez por não conhecer essa história. E é essa história que nós fazemos o possível para preservar, porque eu acho que isto sim é um patrimônio cultural e material. E sobre esse patrimônio, sobre essa história, eu acho que precisamos realmente levar essa história para o Brasil. Poucas pessoas de Erechim conhecem, mas essa história precisa ser contada para o resto do país e conhecer essa história da Orquestra de Concertos de Erechim. Nós tínhamos o grande, né, poeta, escritor, o Érico Veríssimo, que sempre quando ele ia no exterior e viajava em suas viagens internacionais, sempre perguntava, poxa, Porto Alegre, onde é que era isso, né? Na época eu conhecia um Brasil mais São Paulo, Rio, mas ele sempre, nas suas viagens, para mostrar o nível cultural, nesses lugares do exterior, ele falava, mas meu município, eu venho do município, de uma cidade onde nós temos uma orquestra sinfônica. Eu acho que é esse trabalho que agora a gente precisa também, e agradecemos o ODI por esse espaço, que a gente possa, primeiro, nos nossos próprios cidadãos aqui de Erechim e da região, conhecer mais esse trabalho da orquestra e participar desse trabalho, mas a gente projetar e contar essa história para além da cidade e além aqui do nosso estado, que merece. Bernardo, muito obrigado por estar aqui. Cirlei, obrigado, cumprimentos à orquestra e que ela realmente receba o prestígio que ela merece. A todos, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já
Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.